Olá, alunos e amigos da Fateluz, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de homilética, a arte da pregação, do nosso quarto módulo do curso básico em teologia. E hoje nós vamos falar, em sequência a essa linda disciplina, um pouco da história da homilia, como começou a pregação, como foi a história da pregação, onde tudo iniciou. A história da pregação iniciou exatamente após o exílio na Babilônia. Foi quando a homilia primitiva começou a desenvolver-se por ocasião de um novo aspecto de vida judaica. Que novo aspecto de vida era esse? Antes do cativeiro, tudo que dizia respeito ao aspecto religioso, à liturgia de adoração a Deus, realizada e oferecida pelos judeus ao Senhor, acontecia no templo em Jerusalém. Quando Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém, ele a destruiu, colocou fogo na cidade, queimou o templo, levando todos os utensílios sagrados e todo o ouro que Israel e riqueza que Israel possuía. E depois de um período de 70 anos, Israel começou a retornar para a sua pátria, retornar para a sua cidade, para a sua terra e para Jerusalém. E até que o templo fosse construído, a pregação era feita em público, com leitura das Escrituras e explanação da mesma. Tudo isso aconteceu num período de 445 a 425 anos antes de Cristo. E um personagem muito importante nessa história da pregação foi o grande mestre da lei chamado Esdras. Esdras é considerado o primeiro escriba, aquele que lia as escrituras em público e as explicava para a nação. Ele trabalhou e foi contemporâneo do grande líder de Israel chamado Neemias, responsável pela restauração das muralhas e das portas da cidade de Jerusalém. Então ela começou dentro dessa homilia primitiva, logo após o exílio da Babilônia. Também entre os anos 500 e 300 a.C., nós temos aqueles que desenvolveram a arte da palavra, que foram os grandes filósofos Sócrates, seu discípulo Platão e o discípulo de Platão, Aristóteles. E os romanos, que foram muito influenciados pelos gregos, aperfeiçoaram a arte da palavra em forma de oratória. Então aí nós temos um breve resumo da história da pregação. Nós não podemos falar de pregação sem termos como referência ou falar da nossa maior referência de pregador, que é o grande mestre da nossa alma, o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos em Jesus alguns aspectos de sua pregação. Dentre eles, nós temos a exposição de parábola, ele falou por parábola, que é uma metodologia de utilizar de ilustrações do dia a dia que nós vivemos para trazer aplicações espirituais e lições práticas do reino de Deus. Ele explicou as Escrituras, a metodologia de mensagem como sermão expositivo. Ele repreendeu o sistema pecaminoso da época. Ele transformou a palavra em ação com poder, e ele profetiza sobre si mesmo e também sobre os fins dos tempos, utilizando metodologia de biografia e, ao mesmo tempo, de escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Então, nós temos aí no grande mestre, o grande pregador, o maior de todos e o nosso maior paradigma, esses importantes aspectos da pregação. Quando falamos de pregação, nós precisamos de pensar em alguns erros que devemos evitar e que pode atrapalhar a boa comunicação da mensagem do Evangelho. Quando o pregador está no púlpito, ele tem que ter em mente que ele é espelho, ele é vitrine, as pessoas estarão olhando diretamente para ele. Então, no momento que está no púlpito, ele precisa evitar uma gesticulação demasiada, gesticular sem parar o tempo todo, precisa evitar coçar-se, se não tiver jeito, precisa fazer
de uma forma bem discreta, não chamando atenção, não ficar de boca aberta o tempo todo, colocar os botões nos seus devidos lugares, abotoar a roupa de uma forma correta, né? Não passar as mãos no cabelo o tempo todo, evitar ficar esfregando as mãos na roupa, repetições de palavras, aqueles vícios de linguagem, não é isso? Né? Realmente, aleluia, aleluias, louvado seja Deus, porque e principalmente o pregador pentecostal, também não preencheu o vácuo da mensagem com línguas estranhas. Precisa ter muito cuidado quanto a isso. Parar a mensagem, se dirigir a alguém no auditório fora do aspecto ou do contexto da mensagem, evitar aquelas gracinhas no púlpito. O pregador ele não tem que ser conhecido como contador de piadas. Ele precisa ser conhecido como aquele que prega a palavra da verdade. E por último, e eu coloco isso aqui como muito importante, não passar do tempo normal. Uma reunião de 1h30 de culto, o pregador não pode pregar mais do que 30 minutos. E na realidade, 30 minutos é tempo suficiente. Existem pessoas que falam, mas 30 minutos não dá para eu pregar, é pouco tempo para o que eu tenho que falar. Na realidade não é pouco tempo, o que está faltando é o planejamento correto para a exposição certa da mensagem que você precisa comunicar. Então, 30 minutos é um tempo ideal de uma reunião normal de 1h30 de culto. Observe esse período, não cometa esse erro de ultrapassar o tempo, e eu trago para você uma recomendação importante que eu ouvi do Dr. Augusto Nicodemos, um grande expositor das Escrituras da Igreja Presbiteriana. Ele afirmou o seguinte, que quando o pregador inicia sua mensagem, a igreja começa orando com ele. E se porventura o pregador se perde ou demora, está ali enfadando a igreja começa a orar por ele. E se, enfim, ele insistir naquele caminho e não está tendo volta, não está melhorando, está continuando sendo demasiadamente longo na sua mensagem, enfadando, cansando ou perdendo-se no conteúdo que está expondo, a igreja então começa a orar contra o pregador. E aí é terrível, porque se a igreja ora contra nós, eles estão dizendo, para logo, chega, não queremos ouvir mais. Então o pregador precisa ser inteligente, ele precisa ser objetivo, algo que nós já vamos falar a seguir, não cansar a igreja, ser autêntico na mensagem, falar com clareza uma mensagem. O pregador precisa ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto para os dias atuais. Então observa essa questão do tempo e evita esse erro de falar além do tempo normal. Além de evitar os erros, o pregador precisa ser eficiente no ministério da palavra. E para que ele seja eficiente, ele precisa estar envolvido com alguns fatores que não pode faltar para ele. Dentre eles, ele precisa ser consagrado à oração. Olha o exemplo do maior pregador, Jesus Cristo. Jesus, ele orava antes de pregar, depois que pregava, se retirava para lugares isolados para estar a sós com o Pai em oração. Moody falou que se nós orássemos 1h e pregássemos 5 minutos, a nossa pregação teria mais resultado e seria mais poderosa. Alguém falou que nós não podemos ousar falar de Deus sem antes falar com Ele. Além de ser consagrado à oração, o pregador precisa ser consagrado à igreja. Ele tem que ter vida ativa na igreja local. Ele precisa crescer como igreja. Uma igreja não gosta de ouvir aqueles que não estão envolvidos ou comprometidos com ela. E, por fim, consagrado à palavra, como Paulo recomendou ao nobre pastor Timóteo, dizendo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É triste ver um pregador tentar pregar sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer a Bíblia, sem ter intimidade com o texto que ele está anunciando. E por fim, é importante o pregador ser objetivo. O sermão precisa ser objetivo.
Uma boa mensagem, ela é objetiva desde o começo até o fim. Um bom sermão, ele vai obedecer a um tema desde a introdução até a conclusão da mensagem. E o que é ser objetivo? Ser objetivo é atrair a atenção dos ouvintes e levá-los a uma tomada de posição com relação ao propósito da mensagem. E por fim, queridos, um sermão objetivo, bem dividido e bem preparado, vai ajudar tanto ao pregador quanto ao público ouvinte daquela mensagem, ok? E nós temos aqui, para finalizar esta aula, uma atividade para você responder. Em que época começou o desenvolvimento da homilia primitiva? Quem foi o povo responsável pelo desenvolvimento da arte da palavra? E quem foi responsável pelo seu aperfeiçoamento? Para quem respondeu que a homilia primitiva deu início após o exílio da Babilônia, acertou. E se você respondeu que aqueles que desenvolveram a arte da palavra foram os grandes filósofos gregos como Sócrates, Platão e Aristóteles, também acertou. E se você respondeu que o responsável pelo aperfeiçoamento foram os romanos através da oratória, também acertou. Que você continue se dedicando, sendo abençoado em seus estudos e até a próxima aula. Que Deus vos abençoe. Um grande abraço. Até lá!